Eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero falar com você sobre o transtorno sexual masculino. Mas antes de começar, eu quero lhe pedir que você entre no meu canal, faça a sua inscrição, apresente os seus comentários e me assista semanalmente. O tema é relevante, complexo, mas necessário. Todos nós precisamos falar, estudar a respeito do transtorno sexual masculino. Transtorno é quando a prática sexual de um homem causa para ele e para sua parceira desconforto, incômodo, medo e vergonha, afetando assim o funcionamento da rotina sexual de um casal. É claro que a sociedade ela divulga o papel masculino como um papel tomado de muito desejo sexual, de muito envolvimento nessa área, resolução nessa área sexual. E nós sabemos também que existe um ciclo normal em uma relação sexual, que compreende o desejo, que é o libido, que a sociedade tanto afirma e declara que normalmente o homem ele é sempre viril, ele tem sempre um libido muito alto. Então a primeira etapa é esse desejo, a excitação, o orgasmo, a ejaculação e enfim a resolução, que é aquela sensação de prazer após o ato sexual. Todo esse processo que eu acabei de mencionar, ele pode ou não acontecer em uma experiência masculina. O transtorno na área sexual envolve muitos aspectos. O primeiro que eu quero destacar são os aspectos psicológicos. O fato de um homem amar muito uma mulher, o fato dele encontrar nela um nível de excitação muito alto pelo desejo que tem, não significa que este homem ele vai ter a realização sexual e ele vai provocar essa realização sexual na sua parceira. Existe aspecto na área clínica. Tem pessoas, tem homens que adoecem, como todo ser humano adoece. E na área da sexualidade não é diferente. Um indivíduo, ele pode ter feito determinada cirurgia e esse processo pela busca do prazer ser algo no qual ele vai precisar reaprender a sentir o prazer. Há também aspectos biológicos, neurológicos, hormonal, tem questões voltadas também para a área vascular, relacionamento de conflito e mágoas. Isso também interfere no desenvolvimento deste homem nesta prática sexual. Há também a temática do estilo de vida de um indivíduo. O modo como ele cuida do seu corpo, o excesso de peso, a alimentação, a questão do sono, muitos fatores, eles podem cooperar ou não para o bom desempenho da sexualidade. Bem, como não conseguir fazer o sexo e ter o final de uma resolutiva perfeita, isso vai mexer com o ego masculino. E o que é que esse homem sente quando ele percebe que ele não deu conta de uma relação sexual do jeito que ele imaginou? A primeira é a tristeza, aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de que ele não foi homem o suficiente. O medo
o medo de ser abandonado, de ser trocado, de ser traído, né? A insegurança pelaquele papel masculino que toda a sociedade espera de um homem. Os homens, eles convivem também com muitos tabus. E imaginar um homem bonito, agradável, sem que ele esteja com comprometimento, estando ele comprometido na área da sexualidade, isso é uma questão que não é muito falado, não se espera isso. Mas existe a possibilidade deste homem vir com problema na área de ejaculação precoce, que é quando no ato sexual ele se realiza e chega à ejaculação antes do tempo, comprometendo assim com a sua parceira que ela tem o prazer do tempo dela. Há também homens que têm dificuldade na área de impotência sexual, que acaba sendo, de certo modo, comum na meia-idade e entre os idosos. Mas você sabe que isso tem chegado cada vez mais cedo no universo masculino? Não é incomum eu receber no consultório pessoas jovens com problema na área de impotência, com problema na área de ejaculação precoce. O transtorno na área do desejo. O transtorno na área do desejo é algo que para o homem é extremamente difícil, porque ele olha para aquela mulher que ele tem carinho, que ele tem admiração, mas ele não consegue, apesar de todas as preliminares, ele não consegue ter a resolução sexual como ele esperava. A ejaculação precoce é um dos problemas mais comuns no universo masculino. A disfunção sexual também, ela pode ser induzida por conta dos medicamentos que este homem toma. Substâncias podem também impedir que o libido deste homem seja alto também. Experiências anteriores traumáticas, onde a pessoa viveu uma experiência com uma pessoa que ela não conseguiu chegar até o final. Isso também pode inibir para as próximas companheiras que essa pessoa vai ter. Embora a gente não fale muito sobre este assunto, mas homens, crianças e adolescentes do sexo masculino, elas também passam por estupros e por abusos. E esta marca também pode vir a prejudicar no desempenho sexual. Quais são então as reações que são comuns dentro desta problemática? Primeiro, o homem ele não gosta de falar sobre este assunto. Ele não compartilha com amigos e parentes a sua dificuldade na área sexual. É mais fácil uma mulher falar das suas dificuldades nessa área do que um homem compartilhar com um amigo a respeito desta dificuldade. Eles também preferem não conversar nem com a esposa sobre este assunto. Então, após uma relação sexual que não foi bem, sentar com essa esposa para conversar a respeito, para o homem, se torna difícil. É uma reação que poderia acontecer, mas isso, por vergonha e medo, acaba não acontecendo. O homem ele tende a se afastar fisicamente da sua companheira quando ele percebe a imensa dificuldade de ter uma vida sexual em equilíbrio. Pode também apresentar um quadro de agressividade relacional por conta de ter, em alguns casos, o desejo sexual e a incapacidade física de realizá-lo. Então, podemos considerar como dificuldade um problema como esse e ele pode reagir responsabilizando a parceira pela dificuldade. Nós não conseguimos ir bem no sexo porque você
não me excitou o suficiente, porque você não criou uma estrutura que facilitasse para mim, você me aborreceu. Há uma possibilidade deste homem culpabilizar esta mulher pela sua incapacidade sexual. A falta de informação no universo masculino pode gerar vergonha e abstinência na busca de um processo que possa levá-lo a resolver este problema. Poucos procuram também um tratamento adequado. Às vezes uma reposição hormonal, uma medicação apropriada que desenvolve mais o libido. Ter então a iniciativa de procurar uma ajuda na área de terapia sexual, onde um profissional habilitado vai conhecendo as dificuldades, ajudá-lo a vencer um transtorno que causa tanta vergonha e medo. Resistência à psicoterapia para reduzir a ansiedade. Bem, procurar ajuda psicológica é algo importantíssimo neste processo. Ter um acompanhamento farmacológico também, onde o médico vai adequar as suas dificuldades a uma medicação adequada. Não quebre, no caso desta companheira, não quebre o pacto de sigilo sobre o problema, a menos que possa ser alinhado com o seu companheiro. Saber que alguém sabe a respeito da sua problemática na área sexual faz com que o homem cada vez mais diminua a possibilidade de buscar ajuda. Então não brinque, não faça piadas com o problema da impotência, porque é algo muito grave para o homem. Não abra mão do afeto e também das carícias. Bem, o transtorno, ele existe e está cada vez mais crescendo, mas é possível iniciar um processo para que este problema possa ser cada vez mais minimizado e assim você possa ter uma saúde sexual a contento, tanto para você como também para a sua companheira. Então essa semana busque ajuda. No ato em que você fala, em que você pede ajuda, num trabalho multidisciplinar, você pode avançar na resolução deste problema. Não abra mão do seu prazer. Um grande abraço para você.